Marcelo e esse é o Diário de Bordo Espaço Nerd, um lugar para se falar sobre tudo da cultura nerd, isto é, falar sobre filmes, falar sobre séries, falar sobre quadrinhos, falar sobre livros, falar sobre games, na realidade, falar sobre tudo que envolve o universo nerd. E os vídeos aqui no canal saem todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras e todos os sábados. Na realidade, 3 vezes por semana. Então, fiquem ligados que sempre vai ter um assunto interessante aqui no Diário de Bordo Espaço Nerd. Fala galera, beleza? Gente, antes de começar o vídeo aqui no canal, vou pedir um favor especial para vocês. Vou pedir que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação se não ativaram e dê um like nos vídeos. Isso tudo ajuda muito aqui o canal. Além disso, eu estou deixando para vocês uma conta bancária para vocês poderem fazer qualquer tipo de doação que ajuda pra caramba o canal, e também tem um apoio para vocês também poderem ajudar com qualquer valor. Entendeu, gente? Bem galera, sábado passado, dia 17, eu iniciei uma série de vídeos aqui em que eu vou falar de cada poder de um dos aspectos emocionais que tem dentro do universo DC Comics. Eu comecei a falar com o primeiro espectro emocional, que todo mundo conhece, que é o espectro emocional da força de vontade. Eu fiz um vídeo falando sobre ele, sobre sua origem, o que existia antes e o que passou a existir a partir desse momento. E hoje eu vou começar a falar de um outro espectro emocional que também já existia antes no universo DC Comics, no universo dos Lanterna Verde, mas que a partir de um certo momento tornou-se um espectro emocional, que é o espectro emocional do medo, a cor amarela. O espectro emocional do medo, a cor amarela, já existia antes. Era o poder que Sinestro tinha, que era o anel amarelo, que se contrapunha ao anel verde dos Lanternas Verdes. O Sinestro, para conseguir esse anel, ele já tinha sido um Lanterna Verde. Ele foi desmascarado por Hal Jordan, porque ele utilizava o poder do anel verde para transformar Korungar num planeta ditatorial, em que ele era o ditador. Ele decidia quem via, quem morria. Ele foi desmascarado por Hal Jordan e os Guardiões do Universo o baniram para o universo antimatéria, para o planeta Quar, onde ele ficou preso lá. Só que o Sinestro, no planeta Quar, descobriu um armeiro, um dos armeiros de Quar, que conseguiu criar um anel baseado numa energia amarela, que se contrapunha à energia verde dos Lanternas Verdes, e passou a lutar contra os Lanternas Verdes, possuindo esse anel de poder. Esse anel de poder, dentro do universo da DC Comics, antes da toda a mudança que houve no universo dos Lanternas Verdes, ele não precisava ser recarregado, ele utilizava essa energia que se contrapunha à energia dos Lanternas Verdes, como eu já falei antes. Só que aconteceu, com o passar do tempo das histórias de Lanterna Verde, o Sinestro ele foi preso pela tropa dos Lanternas Verdes e foi condenado à morte. No momento que ele foi condenado à morte, o que aconteceu? Ele foi morto. E nesse momento a bateria de energia de Oa começou a se destruir. Depois descobriram-se que isso aconteceu porque os Guardiões do Universo colocaram uma salvaguarda na bateria, porque as Zamoranas, que eram os parceiros dos Guardiões, haviam ido no planeta Korungar e se relacionado com os Korungarianos. E os Guardiões, que eram seres racionais, para que não viessem a fazer nenhum mal aos Korungarianos, colocaram essa salvaguarda na bateria, que ela se autodestruiria se um Korungariano fosse morto. E por isso que os Guardiões do Universo não mataram o Sinestro e apenas o expulsaram do nosso universo para ele ficar em exílio. Nessa época que a bateria começou a ser destruída, o Hal Jordan e mais alguns Lanternas Verdes conseguiram estabilizar a bateria. E a partir disso, o Sinestro tinha sido morto, até que Hal Jordan, enlouquecido, tornando-se Parallax, destruiu a bateria. Antes de destruir a bateria, ele enfrentou um Sinestro trazido de volta à vida pelos próprios Guardiões, que trouxeram de volta à vida. E o Hal Jordan venceu, só que o Sinestro ele foi derrotado. E assim, todo mundo pensou que ele tinha sido morto, mas não. Ele foi transportado para o universo antimatéria de Quar, onde ele ficou na frente do Super Cyborg e do próprio Anti-Monitor. O Anti-Monitor, junto com o Super Cyborg, criaram uma grande bateria de energia amarela, que era abastecida pela energia do medo, o espectro eletromagnético do medo.
E a partir daí começou-se a criar vários anéis que, como os anéis dos Lanternas Verdes, mapearam todo o universo e ali escolheram pessoas que tinham a capacidade de inspirar o medo, diferente dos Lanternas Verdes, que tinham que ter a capacidade de superar o grande medo. Esses precisavam de anéis para pessoas que tinham a capacidade de inspirar grande medo. E começou a recrutar a tropa Sinestro ou Sinestro Corps, para juntos poderem dominar o universo e estabelecer a ordem. Porque Sinestro nunca foi um ser mau. Ele tinha uma visão distorcida do universo. Ele tinha consciência que para alcançar a ordem era preciso punhos de ferro para que as pessoas agissem da forma correta. Aí ele acabou se tornando um ditador, um déspota. Mas a visão dele era para trazer ordem. E ele queria que os lanternas deles, os membros da tropa dele, inspirassem o medo nas pessoas para que elas não saíssem da linha, continuassem na linha. Tipo uma guarda pretoriana, uma SS, esses tipos de polícias repressoras. Então ele queria que agissem, a tropa Sinestro agia dessa forma. E assim, foi criado um primeiro grande antagonista da tropa dos Lanternas Verdes, que é a Sinestro Corps, ou Tropa Sinestro. E assim, o poder dos anéis da tropa Sinestro são muito parecidos com os dos Lanternas Verdes. Possuem as mesmas capacidades: voo, proteção do espaço, um ambiente hostis, liberação de energia, criação de construtos, viagem no tempo. Quer dizer, ele tem vários poderes que se assemelham muito dos Lanternas Verdes. E como o poder do espectro eletromagnético do medo não está nas bordas, está mais no centro, a pessoa que controla esse anel não é influenciada pelo poder dele. Entendeu? Não é influenciada. Sim, mas você pode dizer, mas então os poderes são similares, são iguais? Não, pequeno Padawan, não são totalmente iguais. Eles têm muitos poderes que se assemelham ao poder do anel dos Lanternas Verdes. Só que ele tem uma pequena diferença. Ele, em certo ponto, é um pouco mais poderoso que o anel dos Lanternas Verdes. Existem várias limitações no poder do Lanterna Verde, no poder da energia, da vontade, que os próprios Guardiões colocaram ali para limitar, para que os Lanternas Verdes não fossem tentados a utilizar o poder de forma corrupta. Mas o Sinestro não colocou essas limitações, e os poderes do anel da tropa Sinestro têm habilidades únicas. Eles podem vitimar vários seres com grande medo. Eles podem usar a energia do medo para vitimar as pessoas. Além disso, eles podem matar. Os Lanternas Verdes não estão autorizados a matar. Até que um período que os Lanternas Verdes foram autorizados a matar. Possuem telepatia, detecção de memórias e tipo de outros ataques psíquicos. Apesar do anel do Lanterna Verde poder ler a mente das pessoas, ver as memórias, o do Tropa Sinestro, o anel do medo, pode fazer isso de uma forma muito mais eficiente. Os membros da Tropa Sinestro possuem, o anel permite, a energia amarela permite a regeneração, a grande capacidade de regeneração. A tropa Sinestro tem capacidade de regeneração bem avançada. O anel ainda pode ser utilizado, a energia do anel ainda pode ser utilizada como detector, transmissor ou decodificador. O anel permite multiplicar, você pode fazer vários clones do anel, diferente do Lanterna Verde, que não pode. A anel pode absorver energia, gerar portais dimensionais e, da mesma forma que o anel dos Lanternas Verdes, pode ser tradutor universal. Entendeu? Pode ser utilizado isso. Ele tem poderes a mais que o dos Lanternas, porque ele não está limitado. Só que o anel, ele tem sim as suas fraquezas. Como o anel é muito mais forte que o do Lanterna Verde, ele não tem as limitações. O anel do Tropa Sinestro, ele descarrega muito mais rápido. Usando ou não usando, um anel perde a carga em um dia. Ele tem que estar sempre com sua bateria portátil para recarregar o anel, entendeu? Senão ele perde o poder. Outra grande fraqueza do anel é que os anéis são muito vulneráveis ao poder de um outro espectro eletromagnético, que é o espectro azul da esperança. A esperança pode absorver totalmente a energia do medo e neutralizar. O anel da tropa da esperança, a tropa azul, dos Lanternas Azuis, tem esse poder, não apenas com a tropa Sinestro, mas com outra tropa também, que no momento que for falar sobre a força da esperança, eu vou estar narrando para vocês. E assim,
Como igual a Tropa de Lanterna Verde, a tropa do Sinestro, o Sinestro Corps, ele também tem um ser simbionte que está ligado a esse espectro eletromagnético do medo, que é o Parallax. O Parallax, que todo mundo conhece, que surgiu quando o Hal Jordan, enlouquecido, absorveu toda a energia do anel da bateria energética, tornando-se Parallax. Na realidade, Parallax é um simbionte da força do medo que os Guardiões prenderam dentro da bateria energética. Ao prender ali, esse simbionte do medo passou a dar um efeito colateral, fazer com que os anéis se tornassem ineficazes contra qualquer coisa que fosse da cor amarela. Depois que o Parallax foi expulso da bateria, essa fraqueza nos Lanternas Verdes passou a não existir. Claro, se eles tivessem medo, eles não conseguiriam ser eficazes contra o amarelo. Mas se eles superassem o medo, seria totalmente eficaz, entendeu? Essa era a única fraqueza que o anel do Lanterna Verde tem. E, na realidade, o simbionte do medo, quando ele, igual o Ion, que existe na Tropa de Lanterna Verde, quando esse simbionte, ele na realidade entra em algum hospedeiro, ele dá as mesmas capacidades que o Ion dá para o hospedeiro, que é energia da força de vontade plena, sem precisar de anel, sem precisar de recarga. O Parallax da mesma forma, só que o Parallax controla o hospedeiro, controla de todas as formas. Só seres com muita força de vontade, muita determinação, conseguem se ver fora do controle do Parallax, como o próprio Sinestro consegue fazer. O Sinestro consegue totalmente se ver livre do controle do Parallax. Ele consegue. Hal Jordan, ele não conseguia totalmente, mas ele conseguia em momentos, ter momentos de lucidez. Tanto quando ele salvou John Stewart quando estava tetraplégico, ele salvou, e quando ele deteve a criatura do Devorador de Sóis na saga da DC, aos sacrificando-os. Ali ele conseguiu controlar a entidade ligada ao medo, o simbionte do medo. Ele conseguiu fazer isso. E assim, a Tropa Sinestro é sempre a grande antagonista dos Lanternas Verdes, como eu já disse, entendeu? E ela foi criada também Geoff Johns e Ethan Van Sciver, que os dois criaram a ideia da Tropa Sinestro, a ideia de trazer Sinestro de volta, junto com o espectro eletromagnético do medo, que é o amarelo, a cor amarela, e trouxeram essa tropa que é a grande antagonista dos Lanternas Verdes. E assim, o poder do medo, igual ao poder da força de vontade, são duas forças muito grandes. E o medo passou a existir quando as primeiras criaturas conseguiram exercer o medo, a dominação do medo sobre outras criaturas. E aí passou a existir esse primeiro simbionte que conseguia, na realidade, incitar o medo nas pessoas. E uma observação que eu posso lançar: quando o Sinestro distribuiu os seus anéis em todos os setores do universo, um anel específico foi para o setor 2814, que é, na realidade, o setor da Terra, em que existe uma Lanterna Verde. Esse anel da Tropa Sinestro foi até o Batman, porque o Batman, em todo o setor 2814, é o que inspira mais o medo. Só que o Batman negou esse anel automaticamente, ele não quis esse anel, realmente, e esse anel foi para o Zoom, passou a utilizar esse anel também. Sim. A Tropa Sinestro, como eu falei, é uma tropa realmente poderosa, junto com todas as outras tropas do universo. Apesar de ele ter poder, a força do medo, o espectro emocional do medo, ter muitos poderes similares ao espectro emocional da vontade, o seu poder não é limitado como o poder dos Lanternas Verdes, porque o anel dos Sinestro Corp não tem essas limitações. Já do Lanterna Verde tem. O medo, não assim, eu não vou dizer para você que o espectro do medo é mais poderoso que o da força e vontade. Não, são iguais. Todos os espectros são iguais. Todos os espectros na realidade estão interligados, porque eles formam um espectro maior, que depois eu vou falar também. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Hoje eu estou falando sobre o espectro eletromagnético do medo, a sua origem, como ele funciona, e falei tudo para vocês, entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Amanhã vai ter um vídeo super legal do Espaço News, então até amanhã e tchau! Fala, galera, voltei para pedir para vocês se inscreverem no canal Diário de Bordo, clicando aqui, ó, super simples. Vocês clicam aqui e vão se inscrever no canal.
também aproveito para pedir para vocês darem sua opinião se gostaram ou não dos vídeos que estamos fazendo, clicando aqui, gostei ou aqui, não gostei. Sua opinião é muito importante. Também aproveito para pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais: Facebook, Google+, Instagram e Twitter. Entre lá e acompanhe o que está acontecendo, o que rola no nosso canal. Valeu, galera! Até mais!